Aí ele dá um outro exemplo, né? O exemplo 4. Guilherme se penteou. Se Guilherme penteou a si mesmo, né? Ou seja, se o Guilherme foi lá no espelho, pegou a escova ou o pente e penteou o seu próprio cabelo, né? Guilherme vai ser correferente de ser, correto? Logo, é o Guilherme que está penteando a ele mesmo. Então, esse pronome, nesse contexto, vai ser um pronome reflexivo. Agora, quando eu coloco assim, Guilherme o penteou, igual no exemplo 5 aqui, tá? Guilherme o penteou pode ser não correferente de o, tá? Então, Guilherme pode ser não correferente de o, porque eu posso estar falando, Guilherme penteou o seu filho, Guilherme o penteou, né? E isso nem está aqui na frase, né? Nesse caso, esse pronome o vai ser não reflexivo. Isso aqui, gente, vai totalmente contra o que as gramáticas normativas pregam, por exemplo. Porque as gramáticas normativas, elas incluem o "o", por exemplo, muitas vezes como pronome reflexivo, né? Então, vamos supor, Guilherme penteou seu próprio cabelo. Guilherme o penteou, ou seja, penteou o cabelo, né? Só que esse "o", ele pode estar se referindo ao próprio Guilherme, né? Se ele for correferente ao Guilherme, ele vai ser reflexivo. Então, aí sim. Só que se ele for não correferente, ele não vai ser reflexivo. E aí isso entra em choque com as regras que a gramática normativa coloca. Tá? Então, a gramática descritiva ela vem aí um pouquinho para bagunçar a cabeça da gente nesse sentido aí. Tá? É por isso que ela é um pouquinho mais chatinha, mais complexa de ser estudada. Tá bom? Agora vejam esse outro slide aí, olha, o exemplo 6 e o exemplo 7, tá? No exemplo 6 existe uma frase aí com coordenação e subordinação, tá? Então, olha só. Rui disse que Guilherme se acha um gênio. Então, vamos fazer igual na matemática. Primeiro a gente analisa o parênteses e depois a gente analisa o colchete, tá? O que está dentro do parênteses? Guilherme se acha um gênio, tá? Guilherme, se for correferente de si, vai ser um pronome reflexivo, ou seja, o Guilherme acha que ele mesmo é um gênio. Então, nesse caso, o se é um pronome reflexivo, tá? Agora, se aí vamos pegar agora a outra parte da frase, né? Rui disse que Guilherme se acha um gênio, né? Então, Rui pode ser não correferente de Guilherme, né? Ou Rui pode ser não correferente de si, né? Então, nesse caso, o Guilherme está falando dele próprio, mas o Rui está falando de Guilherme. Então, quando eu pego para analisar somente o pronome se, ele é reflexivo se eu estiver falando do Guilherme, mas ele não é reflexivo se eu estiver falando do Rui, tá? Então, como é que eu vou categorizar o pronome se como reflexivo? Aí é que o Perini entra com a lógica dele. O pronome se vai ser reflexivo quando ele for correferente do substantivo ao qual ele se refere, né? Então, se ele não se referir a Rui, por exemplo, aqui nesse caso, ele não vai ser reflexivo, tá? Então, o que o Perini faz é tentar desconstruir um pouco essa noção fixa que a gente vê na gramática normativa de que uma única palavra, um único pronome, ele só vai ser daquela categoria. Não, depende da análise, depende de como você vê a frase, depende do contexto, né, da questão sociolinguística, sociopragmática, tá? Então, você tem que levar tudo isso em consideração, né? O outro exemplo que ele dá é o exemplo 7. Rui diz que Guilherme o acha um gênio, tá? Se Guilherme não é correferente de o, Rui é que vai ser o correferente de O, né? Porque aí Rui disse que Guilherme o acha um gênio. Quem que é o gênio nesse caso aqui? Coloquem aí na resposta. Exemplo 7. Rui diz que Guilherme o acha um gênio. Quem é o gênio? O Renan acha que é o Rui, o Daniel também. O Rui é que é o gênio, né? Porque o Guilherme está falando, ou melhor, o Guilherme é que acha que Rui é um gênio. Logo, o Rui é correspondente de O, beleza? Agora, existe também a possibilidade de
nem Rui e nem Guilherme serem o gênio aqui, né? Rui diz que Guilherme o acha um gênio, né? O Guilherme pode estar falando de uma terceira pessoa e o Rui está comentando o que o Guilherme pensa sobre essa terceira pessoa. Rui diz que Guilherme o acha um gênio, ou seja, o Rui diz que o Guilherme pensa algo sobre uma terceira pessoa, tá? Então, nesse caso aí, nem Guilherme, aí veja essa segunda coluna aqui, ó. Nem Guilherme e nem Rui vão ser os correferentes de O. Deu para entender isso, gente? Essa questão aqui da correferência, né? Então é por isso que o Perini ele vai preferir colocar os pronomes não como acompanhantes ou como substitutivos de substantivos. Ele vai preferir analisar os pronomes como se eles fossem elementos anafóricos, ou seja, elementos que são usados para retomar algo que já foi dito no discurso, tá? Então, essa é a premissa aí do Perini. Agora é com vocês. Vamos ver se vocês dão conta de explicar essa frase 8. Carvalho informou a Almeida que ele estava despedido. Sim, Maria Eduarda, existe ambiguidade. E é nessa ambiguidade que o Perini está trabalhando. Né? Aí, como é que a gente vai explicar essa ambiguidade? Pode ser os dois, vamos ver. Pode ser os dois que foram despedidos, né? Então vamos ver. Carvalho informou a Almeida que ele estava despedido. Ou seja, o Carvalho chegou para o Almeida, conversou com ele e falou assim: Poxa, fui despedido. Né? Ou então o Carvalho ele chegou para o Almeida e falou assim: Almeida, você está despedido. Né? Então existe essa ambiguidade. O Renan já acha que também pode haver uma terceira possibilidade. Né? Carvalho informou a Almeida que ele estava despedido, ou seja, que uma terceira pessoa estava despedida. Né? Então, Carvalho e Almeida estão conversando sobre sei lá, sobre o Ricardo. E aí eles estão, e aí o Carvalho falou com a Almeida, poxa, o Ricardo foi despedido. Né? Então ele informou a Almeida que ele estava despedido. Beleza, é isso aí mesmo. Aí vocês estão trabalhando com a questão da semântica, né? Se a gente fosse fazer aquela formulazinha, né, igual do slide anterior, a gente poderia criar uma seguinte proposta. Carvalho é correferente de ele, né? E Almeida não é correferente de ele. Então, Carvalho mais CR ele, Almeida menos CR ele, né? E no caso dessa terceira pessoa, né, se for uma terceira pessoa, nenhum dos dois vai ser correferente. Então, todos os dois vão ser menos CR, né? Vão ser não correferentes. Agora, gente, a gente vai falar de um outro tipo de gramática, né? Que é o último tipo lá do artigo que eu tinha passado para vocês, que são as gramáticas gerativistas, tá? Então, a gente já analisou as gramáticas normativas, que são as tradicionais, né? As funcionais, que vão levar em conta a questão do contexto, da interação entre os falantes, a descritiva, que vai falar o que não está na gramática, ou seja, o que as gramáticas não dão conta de explicar. E aí agora vem um quarto tipo de gramática, que são as gramáticas gerativistas, tá? O que são as gramáticas gerativistas? Tem um cara, né, que acho que ele ainda está vivo, acho que não morreu ainda não, que é o Noam Chomsky, que ele vai ser, digamos assim, o pai dessa corrente teórica que é chamada de gerativismo. Como o próprio nome diz, gerativismo, né, tem a ver com gerar, com criar. Tá? Isso daqui nasceu lá também, no início do século XX, como uma reação ao behaviorismo. Vocês sabem o que é behaviorismo? Vocês já estudaram isso em alguma matéria? Ou provavelmente de química, biologia, acho que biologia, vocês já devem ter visto isso. Existia uma experimentação, né, com os ratinhos que era o seguinte: o ratinho, para ele conseguir comida, ele tinha que apertar um botão. Então, lá dentro da jaulinha dele, tinha dois botões, tá? O botão verde e o botão vermelho. O botão verde, se ele apertasse o botão verde, caía comida e ele comia. Se ele apertasse o botão vermelho, ele levava um choque e não ganhava comida. Então, o ratinho, de tanto ele levar o choque no botão vermelho, ele passava a entender que, opa, eu não posso apertar o botão vermelho, porque se eu aperto o botão vermelho, eu vou levar um choque. Então, eu fui treinado a não apertar o botão vermelho, só o verde, porque o verde é que vai me dar a recompensa.
Então, existia essa corrente teórica, né, feita através de experimentação em animais, e isso foi levado para o campo da psicologia, né? Então, por muito tempo acreditou-se que o ser humano também podia ser treinado, digamos assim, né? Então, vou dar só um exemplo prático, tá? Porque esse não é o assunto, mas só um exemplo prático para vocês verem como que o behaviorismo chegou até perto da gente. O Chomsky, né, que criou essa gramática gerativa, ele vai pensar o seguinte: pô, o ser humano ele não é um bicho assim para ser treinado, né? Pode até ser que uma coisa ou outra dê certo, mas você não pode pautar, por exemplo, o estudo da linguagem, vamos sendo um estudo baseado em repetição ou em criação de regras que sempre vão funcionar, né? Que era o caso das gramáticas normativas, né? Então, o Chomsky ele vai falar o seguinte: olha, o ser humano ele pode desenvolver a linguagem através de duas coisas, que são a competência e o desempenho. A competência é aquilo que você tem dentro de você que possibilita você aprender a língua. E o desempenho é como que você vai usar essa língua depois, a sua performance. Então, só para dar um exemplo prático. A competência é o fato de que, por exemplo, você, quando criança, você consegue aprender a língua meio que de forma através da exposição, né, com outras pessoas falando, então você consegue entender que a língua funciona daquela forma, e o desempenho é como você vai conseguir lidar, por exemplo, com contextos diferentes. Então você consegue falar de maneira mais formal em um tribunal e você consegue falar o véi com seu colega, depois fora lá do tribunal, né? Então isso daí é o desempenho. Você consegue saber que existem modalidades diferentes de fala, né? Então, o Chomsky ele vai levar isso em consideração. E aí ele vai falar que a língua ela é um organismo vivo e ela é um organismo que permite a criação infinita, né? Então, por exemplo, uma frase como, número 1, está aqui no slide. Os alunos do EMI 3 analisaram gramáticas, tá? De acordo com os gerativistas, essa mesma frase pode possibilitar infinitas outras. Por exemplo, gramáticas foram analisadas pelos alunos do EMI 3. O EMI 3 analisou gramáticas. Os alunos analisaram gramáticas, né? Gramáticas do EMI 3 foram analisadas, né? E assim sucessivamente, tá? Então, de acordo com ele, a língua ela tem ferramentas que possibilitam a criação infinita. Então, aqui a gente já está vendo uma gramática completamente diferente de todas as outras. Inclusive, as gramáticas gerativistas, né? Elas vão lidar, inclusive, com a questão cognitiva. Quem estuda o gerativismo, e aí entrando aqui na questão do ramo especializado, normalmente tem que estudar até neurociência, para vocês terem uma ideia, né? Então, o Chomsky que ele lida até com a questão neural, de como que o cérebro se comporta ao adquirir a linguagem para poder criar essa gramática gerativista, tá? Aí eu trouxe aqui o exemplo número 2, o Eu Te Amo Você. Para quem, para quem estudou o conteúdo de 2 semanas atrás, né, vocês viram que eu coloquei um texto lá sobre essa questão da fórmula copiadora, tá? Do pronome, né? Principalmente em Minas Gerais, né? Eu não falei para você, né? É, você não me ama eu, né? Então, em Minas Gerais, principalmente, existe muito essa questão da cópia, né, do pronome. Então, você fala o pronome e depois você repete esse pronome, né? Então, isso é uma característica não somente de Minas Gerais, mas principalmente também do português brasileiro. O português europeu, ele não tem essa característica, né? Então, uma frase como eu te amo, de acordo com a gramática normativa do português, essa frase seria suficiente, né? Só que, de acordo com o funcionamento da língua viva, né? Então, você tem uma proposição como eu te amo você, usada por vários falantes, né? Então, existe essa cópia. O ti, ele não é suficiente para essa língua falada. Você também tem que copiar esse pronome, né? Depois, no fim dessa frase, tá?